Sysnav 2000, módulo de estabilidade. Como é a primeira vez, ele acabou de criar um arquivo novo. E nós vamos aqui ter várias abas, sempre indo da aba da esquerda para a direita. Nós temos aqui primeiro o critério de estabilidade. Então nós podemos selecionar qual o critério que nós vamos querer que ele calcule as condições. Isso aqui pode ser modificado a qualquer momento, tá? Antes de calcular as condições de estabilidade. Então eu posso calcular para passageiros ou carga, na norma 1, e com os mesmos dados é só mudar aqui embaixo para norma 2, área 1 ou norma 2, área 2, o critério que eu desejar. Tá? Os dados vão ser sempre basicamente os mesmos. E também temos aqui a opção de sempre calcular ou não o critério ambiental. Os dados das embarcações eu posso preencher, ou se eu já tiver calculado a hidrostática, importar os dados da hidrostática para a estabilidade. No caso de eu não ter esses dados de hidrostática e cruzada calculado por nós, pelo Sysnav, ele pode vir em um arquivo de Word já calculado, PDF ou Excel. Eu posso importar a partir de um arquivo do Excel as hidrostáticas. Então esse arquivo de Excel, se eu for digitar ou importar, tem que ter as colunas o mesmo formato desta tabela hidrostática. A mesma coisa se eu for importar Excel, as curvas cruzadas. Eles vão ter que ter esse mesmo formato, sendo que a primeira linha vão ser a definição dos ângulos. Mas nesse caso dessa embarcação, eu já tenho os meus dados calculados pelo Sysnav, que são os dados da hidrostática. Então eu vou clicar aqui, ele já importou aqui as hidrostáticas. Não importou a cruzada, eu também tenho as cruzadas vindo do Sysnav para a estabilidade. Clico aqui, pronto, ele já veio, preencheu toda a tabela. Vamos voltar para a primeira aba, que ele também importou o nome da embarcação, o LPP, a boca, pontal, o nosso escalar de projeto. Vamos colocar aqui o nosso peso leve. O nosso peso leve é 15,5, com um LCG de 5,68 e um VCG de 1,49. O deslocamento máximo é para ele verificar nas condições se ultrapassa esse deslocamento. Se eu não tiver o meu deslocamento correspondente ao escalar de projeto, eu posso colocar aqui um valor em alto. As coordenadas do ponto de alagamento: longitudinal, transversal e vertical. Que está em 5,45, 1,65, 2,38. Isso aqui é só para efeito dele escrever no nosso relatório de estabilidade. Se você não tiver esse ponto, coloque tudo zero, ele vai escrever que todas as aberturas são estanques. A velocidade de serviço em nós, tá? Isso para passageiros ou carga. No caso, se for um rebocador ou empurrador, ele vai perguntar também o bollard pull e a distância vertical do gato, do reboque. Não é o caso, a nossa embarcação é uma embarcação de passageiros. Aqui nos dados gerais, nós temos aqui o nosso calado, o comprimento da linha d'água e a boca da linha d'água, e a área exposta e o centro vertical da área exposta. Isso aqui nós temos que calcular e preencher a nossa tabela. A hidrostática já foi importada, cruzadas também, e cálculo da superfície livre. Aqui na aba da superfície livre, nós colocamos a descrição do tanque, colocamos o volume, o peso específico do líquido,
a sua boca, comprimento e altura. E ele calcula aqui as características e o nosso momento de superfície livre. Com esses valores e nas condições de estabilidade eu incluo esses valores. A nossa primeira condição, a condição 0, é a embarcação leve. A nossa embarcação leve não é uma condição de navegabilidade. Essa condição sempre vai aparecer no nosso cálculo. Então nós temos essa condição. Vamos incluir uma condição que seria realmente a nossa primeira condição, com passageiros e consumíveis 100%. Então aqui embaixo eu descrevo os tanques, óleo diesel, coloco o seu peso, o seu LCG, VCG, e se houver uma superfície livre, eu coloco aqui a que eu calculei. E vou colocando os itens assim por diante. Se tiver passageiros, eu coloco aqui. O seu LCG. E no caso, quando houver passageiros, aqui do lado, eu tenho que informar para o cálculo da condição o peso desses passageiros e o braço transversal, no caso do acúmulo de passageiros para um bordo. No caso do critério, vai usar esse valor. Então, o que eu calculei, manualmente tem que colocar aqui. Então, temos essa nossa primeira realmente condição. Tá? Teria mais tanques, é claro, aqui, mais dados. Eu vou incluir uma terceira, que seria de 10%, tá? Que seria muito parecida com a condição anterior. Então eu posso copiar a condição anterior e colocar aqui somente a mudança que houver. Tenho também que copiar duas condições. No caso, eu quero fazer partida e chegada de uma outra situação. Então eu posso incluir mais uma. No caso, eu vou copiar a de partida. Eu incluo mais uma e copio a de chegada. E assim por diante. Eu posso calcular minhas condições, salvando sempre. Vamos ver aqui a tabela hidrostática, importar. As cruzadas, está aqui. Vamos então calcular as condições de estabilidade. Ele calcula as condições e podemos aqui, vou clicar mais uma vez aqui em calcular condições. As condições foram calculadas e eu posso ver o relatório já no Word. Vamos ampliar um pouco mais aqui. Página inicial com os dados principais, os referenciais, pontos de alagamento. E temos aqui a nossa primeira condição, que é a condição de embarcação leve, não é condição de navegabilidade. Escalado, stream, verificação de critério, que não é caso desta condição. Vamos pular então para a primeira condição, que é uma condição com passageiros, condição sem consumir 100%. Temos aqui os dados tanques, passageiros, tripulação,
porte bruto, navio leve e o deslocamento final. Os escalados, o trim, e aí nesse caso verificação dos critérios norma 1, embarcação de passageiros ou carga. Então temos aqui os 8 critérios, o que foi calculado e o requerido. No caso, quando não aparece nada escrito aqui no lado direito, significa que o critério passou. Quando o critério não passa, aparece aqui do lado reprovado. Os dados que foram utilizados no cálculo dos critérios, a curva de estabilidade estática com seus braços, e aí vem a outra condição. Vou fechar. Vou simular agora aqui um valor alto de VCG para que a condição dê algum critério reprovado. Vou calcular novamente. Observe que aqui já apareceu na condição 2A o critério 3 reprovado. Na condição 3A, o critério 3 também foi reprovado. Vamos ver o relatório. Vou ampliar um pouco mais. Então temos aqui. O critério 3 foi reprovado, que a área entre 30 e 34,7, que deve ser o ângulo de alargamento, deu 0,027 e o mínimo requerido é 0,030. Temos aqui a última página, que são os cálculos da superfície livre dos tanques. Ok? Então vou fechar. Obrigado.